Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Nesta ocasião eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Verdade, verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado Jesus, um dos seus discípulos, a quem aquele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Queridos, esse texto aponta o traidor de Jesus, Judas Iscariotes. Jesus declara que um dos seus discípulos devia trair, e com este sinal do pão molhado, ele informa aquele que iria traí-lo. Eu gostaria de pensar com você, nesta ocasião, sobre o cuidado com o caráter. Precisamos cuidar do caráter, do nosso caráter. Porque o caráter, ele determina o caminho que nós vamos andar e o fim da nossa vida. Coisas extremamente importantes: o caminho e o fim. O caráter de Judas determinou o caminho pelo qual ele andou e o fim de sua vida, o fim da sua trajetória. E tudo isso começa quando a gente começa a perceber algumas características do caráter de Judas. O próprio Evangelho de João, lá no capítulo 12, a partir do verso 4 e até o verso 6, vai nos falar sobre algumas questões do caráter de Judas. Ele vai dizer, por exemplo, que Judas era ladrão e avarento. Judas tinha um fraco pelo dinheiro. Seus olhos brilhavam pelo que era material, pelo que podia ser alcançado pelo poder econômico. A avareza é o amor excessivo, o amor desenfreado pelo dinheiro. A avareza é um tipo de idolatria, porque, na verdade, o avarento, ele coloca o dinheiro no lugar de Deus. O seu dinheiro, ou o dinheiro que ele deseja ter, se torna o ídolo, se torna Deus e rivaliza com o nosso Senhor. Por isso que a avareza é um pecado tão condenado. Aliás, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor ao dinheiro é a avareza. Esse era um pecado de estimação de Judas, por assim dizer. Judas era avarento. Judas cultivava isso, este amor ao que era material. Certamente ouviu por diversas vezes Jesus falando sobre o perigo das riquezas, do amor ao dinheiro, sobre Mamon. Mas ainda assim, cultivava esse hábito, esse sentimento pecaminoso em seu coração. E eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito de um fato. A respeito do fato de que hábitos, atitudes pecaminosas, comportamentos pecaminosos, facetas do nosso caráter não tratado, coisas que nós não permitimos que o Senhor nos trate. Essas coisas, inevitavelmente, farão com que o nosso espírito esteja aberto às sugestões do diabo. O que eu quero dizer para você é que, se você não permitir que Deus trate na sua vida com algumas áreas, com algumas arestas que você ainda não permitiu serem aparadas, alguns hábitos, alguns pecados de estimação, se você não permitir que Deus trate, estas áreas, elas funcionarão como uma possibilidade de abertura às sugestões do diabo na sua vida. Porque Judas não tratou destas questões. Foi justamente esse fraco dele, esse desvio de caráter dele,
que permitiu a sugestão do diabo, que foi vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Porque os seus olhos brilhavam pelo dinheiro. Ele permitiu que a sugestão do diabo entrasse no seu coração. E ele pensou ao ferir algum lucro ao trair Jesus. Cuide do seu caráter. Trate do pecado seriamente. Apare as arestas. Permita que o Espírito Santo santifique a sua vida pela palavra, para que você não dê abertura às sugestões do diabo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque Judas não tratou no seu caráter, não aparou as arestas. Ele deu abertura às sugestões do diabo. E o próximo passo, a partir do momento que ele dá essa abertura às sugestões do diabo, é sentir prazer, é se deliciar nesses planos que ele deu abertura às sugestões do diabo. Ele começa a sentir prazer nessas coisas. Ele começa, na verdade, se deliciar com esse projeto sendo arquitetado, com a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. E quando isso acontece, quando você não trata do seu caráter, quando você se abre às sugestões do diabo e quando você começa a sentir prazer nisso, o que vai acontecer, por consequência, é que você vai começar a ser completamente dominado pelo diabo. A expressão que Jesus usa, que a palavra usa, e após o bocado imediatamente entrou nele Satanás, é uma expressão um tanto quanto controversa. Alguns pensam na possessão. Eu, sinceramente, não enxergo desse jeito, mas eu penso desse entrar como uma forte atuação do diabo no sentido de imprimir em Judas esse desejo, esta vontade, uma forte atuação no sentido de influência muito forte, não no sentido de possessão. Mas aqui eu falo como uma opinião. Então ele se coloca no campo de influência do diabo. E volto a dizer, por quê? Porque não tratou seriamente o seu caráter. Porque não permitiu que arestas fossem aparadas. Que comportamentos pecaminosos fossem trabalhados em sua vida. A avareza deu lugar a um plano maquiavélico arquitetado para atrair Jesus. E isso fez com que os olhos de Judas brilhassem, porque ele percebia que com isso poderia ter alguma vantagem. Ele começou a sentir prazer nisso. E é assim que o pecado trabalha na nossa vida. Se você não trata, ele cresce, ele se avoluma, e você começa a sentir prazer nele. E quanto mais prazer você sente nele, mais escravo dele você se torna. Porque o pecado, ele é um senhor tirano. Judas seguiu esses passos. Abertura, sugestões e depois o domínio completo da influência do diabo. E esse foi o caminho que ele trilhou. Um caminho de perdição. E um caminho de perdição só pode levar a um fim desastroso. E qual foi o fim de Judas? O resultado foi sua vergonhosa traição. Ele trai Jesus, ele trai o seu Senhor por 30 moedas de prata. E depois, como o pecado sempre cobra o seu preço, o pecado não tem aparência, mas ele tem consequência, a consciência de Judas pesa, ele é tomado de remorso, não de arrependimento, de remorso, porque viu a besteira que fez. A diferença grande de arrependimento para remorso é que o arrependimento gera vida, o remorso gera morte. O arrependimento leva a mudança de atitudes e o remorso não. O remorso é a consciência pesando e acusando de uma coisa errada que você fez, mas que você faria novamente se você tivesse a certeza que aquilo daria certo. O arrependimento não, ele muda a nossa postura, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa forma de pensar. O remorso atinge só as emoções. O arrependimento, a mente, as emoções e as atitudes. Judas, tocado de remorso por conta dessa traição, acaba se matando, acaba cometendo suicídio. Entra num processo de autodestruição. E por isso que eu disse no início que nós devemos cuidar do nosso caráter. Porque o caráter, ele determina o caminho em que vamos andar.
e o fim da nossa existência. Porque Judas não tratou do seu caráter, ele trilhou um caminho de morte. E porque trilhou um caminho de morte, se encontrou com a destruição, com a perdição, com o suicídio. Queridos, o que essa história tem a nos ensinar é de que há um outro lado, há uma outra possibilidade, há outros caminhos a serem percorridos e há um outro fim que pode ser encontrado. Podemos aprender com os erros desse discípulo de Jesus, que é possível fazer diferente. É possível trilhar o caminho da vida, cuidando do caráter. E eu e você não temos condições de cuidar do nosso caráter. Por isso nós precisamos entregar o nosso caráter, a nossa alma, a nossa vida a Jesus. Porque Ele sim sabe cuidar de nós. Ele nos santifica pelo seu Espírito, pelo Espírito da verdade, pela palavra de Deus e também pelas circunstâncias da vida. Usa pessoas nesse processo. E aí nós trilhamos o caminho da vida, o caminho que nos conduz ao Pai. E este caminho não é nenhum outro senão Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós precisamos trilhar é Jesus, mas esse caminho, ele precisa necessariamente que nós, dia após dia, passemos por uma reflexão, uma autoavaliação da nossa vida e de que a gente confesse os nossos pecados, se arrependa dos nossos erros e trate seriamente do nosso caráter. Trate do pecado. Não esconda pecados. Não tenha pecados como bicho de estimação. Trate seriamente com o pecado, porque o pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Por outro lado, aqueles que conduzem pela vida que é Jesus, tratam seriamente o seu caráter. Não encontrarão o caminho da destruição e da morte, mas o caminho da vida, da eternidade, com Deus, com o Senhor. E a pergunta que eu termino lhe fazendo é, como anda o seu caráter? O caráter determina o caminho e o fim. Se você quer saber como anda o seu caráter, observe o caminho que você tem trilhado. E observe o fim que se aproxima. Você vai poder fazer um diagnóstico. E ao fazer o diagnóstico, entender se você está no caminho certo ou no caminho errado. Que Deus nos abençoe a trilhar pelo caminho que é Jesus, porque só Ele nos leva ao Pai. Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua semana, os seus dias, guardando-lhe todo o mal, em nome de Jesus.